Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra e do mar e tudo que nele há. Deus de Davi, Deus de Enoque, Deus de Elias, Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus dos discípulos, Deus dos heróis da fé. Nosso Deus, nosso Salvador, nosso intercessor. Aqui estamos diante do teu trono, eu e meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada final. Nos conceda o teu Santo Espírito, para que ele habite em nós e faça morada em nós, que ele se apodere do templo que pertence unicamente a ele, que ele ocupe esse espaço e que ele nos dê entendimento, Pai, do que tudo que vai ser dito agora e que nós possamos aceitar e não rejeitar a tua palavra. Nós te pedimos pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele que se rebaixou e se fez homem e se encontra após a vitória na cruz, que se encontra ao seu lado direito, no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. É nos méritos unicamente dele que te pedimos. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos falar sobre o batismo em nome de Jesus. Qual é o verdadeiro batismo? Será que estão batizando de forma correta? Será que fomos batizados da forma correta? Qual é a forma correta do batismo que a palavra de Deus diz que deve ser feito? O batismo em nome de Jesus. O Senhor Jesus, logo após a sua ressurreição, apresentou-se aos seus discípulos e a outros seguidores por um espaço de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. Isso está em Atos, capítulo 1, verso 3. Vamos lá. Atos, capítulo 1, verso 3. Diz assim: a estes também, depois de ter parecido, se apresentou vivo, com muitas palavras incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando de coisas concernentes ao reino de Deus. Durante esses encontros, ele fazia questão de lembrá-los das coisas que lhe havia ensinado enquanto ainda estava com eles. Depois de ter trazido à memória todas as passagens que falaram a seu respeito nas Sagradas Escrituras, o Senhor Jesus abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos. E em Lucas 24, de 45 a 47, diz assim: e que em seu nome se pregasse o arrependimento para remissão dos pecados. Remissão é perdão, certo? A todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 45 a 47. Essa ordem de Jesus foi fielmente, meus irmãos e minhas irmãs, cumprida por seus discípulos no dia de Pentecoste. Quase 3.000 pessoas em Jerusalém atenderam o seguinte convite do apóstolo Pedro. Está lá em Atos 2:41. Atos 2:41. Diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo daquele dia de quase 3.000 pessoas.
Em Atos 2,38 está escrito: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Não esqueçam desse detalhe, meu irmão, minha irmã. Foram batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, conforme Jesus falou aqui em cima em Lucas 24, a 45 a 47, conforme a orientação de Jesus. Né? Arrependei-vos cada um de vós, seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Há, no entanto, uma controvérsia nos meios teológicos sobre essa questão. Pois em Mateus 28,19 está escrito que o Senhor Jesus deu aos seus apóstolos a missão de irem por todo o mundo e fazerem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28,19 diz que é para batizar em 3 nomes. Em Lucas 24, 45 diz para batizar no nome dele. Vamos seguir o texto. Para os estudiosos das Escrituras Sagradas, é bastante intrigante encontrar no Novo Testamento 2 fórmulas batismais, completamente opostas. Ou seja, uma ordenando o batismo em nome de Jesus e outra ordenando o batismo em nome de uma trindade. O tema levanta uma série de questões interessantes, porque a fórmula de Mateus 28,19 não foi aplicada pelos apóstolos. Uma pergunta: por que a fórmula de Mateus 28,19 não foi aplicada pelos apóstolos? E sim, eles atenderam a primeira. Né? Não existe desobediência. Os apóstolos, eles não eram desobedientes. Eles seguiram o que diz Lucas 24, 45 a 47. Mas não atenderam o que diz Mateus 28, 19. Porque o batismo em nome da Trindade aparece explicitamente apenas em um único texto do Evangelho de Mateus e não aparece nos demais evangelhos e em nenhuma outra epístola. Por quê? Só um único texto isolado. Para que este assunto seja entendido, faremos uma profunda investigação à luz da Palavra de Deus e também um amplo estudo no campo histórico sobre fatos que ocorreram nos primeiros séculos da era cristã. Vamos lá. Vamos ver agora a fórmula batismal na era apostólica. Os registros bíblicos confirmam que na época dos apóstolos, o batismo por imersão, que é submergir, afundar, mergulhar, era sempre ministrado em nome de Jesus Cristo. Sempre foi assim. Ou em nome do Senhor Jesus. No livro de Atos, encontramos 4 eventos em que esta fórmula batismal foi claramente exposta pelos apóstolos. Em Atos 2,38, a primeira ocasião em que se menciona o batismo em nome de Jesus ocorreu no dia de Pentecoste. Ali estavam presentes judeus e prosélitos. Prosélitos são pessoas que foram atraídas e que se converteram a uma religião. Tá? Então ali estavam presentes judeus e prosélitos de todas as nações. O apóstolo Pedro aproveitou a oportunidade para proferir uma mensagem vibrante, na qual explicou os acontecimentos recentes e falou a eles a respeito da morte de Jesus e sua ressurreição por Deus. Foi Deus que ressuscitou Jesus. Diz o relato bíblico que, ouvindo eles a isto, ficaram agoniados em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Isso está em Atos 2,37. Tá? Em Atos 2,37 diz: ouvindo eles isto, ficaram agoniados em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Atos
Atos 2,37. A resposta foi dito que deveriam arrepender-se e ser batizados em nome de Jesus Cristo. Pedro então lhe respondeu, isso em Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A segunda fórmula batismal, nós lemos a primeira, está em Atos 8,16. A próxima referência ao batismo em nome de Jesus ocorreu em território não judaico. A missão de pregar o Evangelho havia acabado de entrar no segundo estágio prescrito por Jesus em Atos 1,8. Atos 1,8. Judéia e Samaria. Atos 8,1. O evangelista Filipe prega o Evangelho em Atos 8, 5 e 12. Vamos ler essas passagens para ficar melhor o entendimento? Então diz assim: a próxima referência ao batismo em nome de Jesus ocorreu no território não judaico. A missão de pregar o Evangelho havia acabado de entrar no segundo estágio prescrito por Jesus em Atos 1,8. Atos 1,8 diz o quê? Atos 1,8. 1,8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Foi o que eu li aqui, tá? Judéia e Samaria. Em Atos 8:1, Atos, capítulo 8, verso 1. Abram suas Bíblias, vamos ouvir a voz de Deus. Atos 8:1. Diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, como eu li aqui, tá? O evangelista Filipe prega o evangelho em Atos 8, versículos 5 e 12. 5 diz assim: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E 12 diz o quê? Versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres, batizados em nome de Jesus Cristo. E os samaritanos aceitavam a mensagem com fé e alegria. Vamos lá, Atos 8:8, diz assim: e houve grande alegria naquela cidade. E 12, como eu li, enquanto porém dava-lhe crédito e Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens e mulheres, sendo posteriormente batizados no nome do Senhor Jesus. Aqui diz também em Atos 8:16, vamos ver Atos 8:16. 8:16 diz assim: porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Tá? Então, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo ainda não tinha descido sobre eles. Veja que existe uma condição. Para que o Espírito Santo venha sobre nós, nós temos que ser batizados em nome do Senhor Jesus, ou em nome de Jesus Cristo. Vamos para a terceira, em Atos 10:48. A terceira referência ao batismo em nome de Jesus é a tremenda importância no contexto geral do livro de Atos. O episódio ilustra o enorme desafio enfrentado pela igreja primitiva, a inclusão dos gentios em uma comunidade de discípulos que, a essa altura, era quase inteiramente judaica. Estavam ali reunidos o gentil Cornélio, seus parentes e amigos mais íntimos,
Atos 10, 24. Vamos ver o que é que diz aqui. Atos 10, 24. Vamos ouvir a voz de Deus. Diz assim: no dia imediato, entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Assim diz o Senhor. Ok? Seguindo. Em seguida, o apóstolo Pedro declara que todo o que crê em Jesus receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Para que esta promessa pudesse se concretizar, o apóstolo Pedro mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Vamos ver? Atos 10, 48. 10, 48. Diz assim: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Assim diz o Senhor. Em Atos 19, verso 5, vamos ver o que diz em Atos 19, verso 5. Atos 19, verso 5, diz assim: e eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Vamos seguir aqui. Em Atos 19, 5. A última referência ao batismo em nome de Jesus é registrado num contexto muito excepcional. O apóstolo Paulo cumpre sua missão de pregar o evangelho em Éfeso, em sua terceira investida missionária à Ásia Menor. O avanço da pregação do evangelho alcança a sua última etapa prescrita por Jesus em Atos 1:8, que nós já lemos, num contexto geográfico para aquela época, até os confins da terra. Paulo encontrou em Éfeso alguns discípulos que passaram pelo batismo de João. Atos 19:3. Vamos lá. O que diz aqui? Atos 19, verso 3. Então Paulo perguntou: em que foi exposto batizado? Responderam-lhes: no batismo de João. Ok? Seguindo. Após ouvirem a mensagem do apóstolo Paulo, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19, 5. O que diz aqui? Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. A partir de então, a nova conexão deles com Cristo e o seu compromisso com Ele tornaram-se explícitos, porque foram batizados da forma correta, em nome de Jesus, ou em nome do Senhor Jesus. Além dessas referências, o livro de Atos relata a surpreendente experiência do apóstolo Paulo, chamado pelo próprio Senhor Jesus para uma missão muito especial. Em Atos, capítulo 9, verso 15, diz assim, Atos, capítulo 9, verso 15, disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, e os reis, e os filhos de Israel. Após o seu chamado, ele foi batizado. Atos 9, 18. Vamos lá? Atos capítulo 9, verso 18. Para ficar muito claro, meus irmãos. 9, 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Em um de seus discursos, ao defender-se dos ataques de seus opositores, ele relata um detalhe muito importante sobre o seu batismo. Então, isso, vamos ver o que ele diz. Está em Atos, capítulo 22, de 12 a 16. Diz assim: um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha um testemunho de todos os judeus que ali moravam, indo ter comigo, de pé ao meu lado, disse-me: ó Deus de nossos pais, de antemão te designou para conhecer a sua vontade,
ver o justo e ouvir a voz de sua boca, porque hás de ser sua testemunha, para que com todos os homens. De que tens visto ou ouvido? Agora por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. O nome de Jesus. Atos 22, de 12 a 16. Foi dito ao apóstolo Paulo que, ao ser batizado, fosse invocado apenas o nome de Jesus. A razão disto é porque o batismo em nome de Jesus tem um significado muito especial. Não se deve esquecer de que os grandes fatos da graça redentora são exibidos pelo batismo por imersão. Imersão. Não tradição, é imersão. Submergir, mergulhar, afundar. Através do qual estão representados a morte. Né? Afundou, sepultou, morte. O sepultamento e a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Levantou, ressuscitou. Esse é o significado do batismo. Vamos ler o que está em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, de 3 a 6. 6, de 3 a 6. Diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, não em nome de Deus ou em nome do Espírito, em nome do Filho. Deus não é nome, Filho não é nome, e Espírito não é nome. Jesus Cristo é o nome. Foi Ele que morreu por mim e por você. Ele é o nosso Salvador. Foi Ele que morreu. Não foi o Espírito Santo e não foi o Deus Criador. Foi Cristo que morreu. Então, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na sua morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades em vida, porque se fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança, na sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, quando nos batizamos corretamente, porque o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, nós não morremos com Deus, nós não morremos com o Espírito Santo. A palavra está dizendo, nós morremos com Cristo, o nosso Salvador, através do batismo. Cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ele. Muito claro o texto, muito claro. Deus seja louvado. A importância que o apóstolo Paulo deu a esse detalhe pode-se deduzir pelo que ele descreveu aos Gálatas. Vejam, Gálatas capítulo 3, verso 27, diz assim: porque todos quantos foram batizados em Cristo, não em nome do Pai, não em nome do Espírito, fomos batizados em Cristo, vos revistes de Cristo.
Eu morri nele através do batismo. Era assim que deveria ter sido, mas não foi. Eu não fui batizado da forma correta e com certeza você também não. Mas entendimento eu não tinha. Mas hoje eu tenho. Porque essa luz eu venho recebendo, meu irmão, minha irmã. E eu estou compartilhando essa luz com vocês. Mas eu sei, Deus sabe e vocês sabem que quando nós nos batizamos, nós achávamos que estávamos sendo batizados da forma correta. Mas vamos seguir. Diante do sucesso e número cada vez mais crescente de pessoas que ouviram e creram nas mensagens dos discípulos, as autoridades da época lançaram uma importante pergunta a Pedro e João. Veja o que está escrito em Atos, capítulo 4, versículo de 4 a 7. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre, e todos quantos eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se no meio deles, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeste vós isto? Atos 4, de 4 a 7. A resposta dele foi enfática e precisa. Vamos ver em Atos capítulo 4, versículo de 10 a 12. 10, 11 e 12. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, foi Deus que ressuscitou Jesus. Neste nome está, este aqui, são diante de vós, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular, e em nenhum outro a salvação, porque foi ele que morreu por mim e por você, meu irmão. Tem que ser no nome dele, nem mais ninguém, porque o Pai deu autoridade a ele para fazer isso por nós. Nenhum outro nome há dentre os homens em que devemos ser salvos, somente por Cristo. O batismo é a remissão dos nossos pecados. Ao escrever sua carta à igreja de Colossos, o apóstolo Paulo dirige uma exortação para os novos conversos, os quais foram sepultados e ressuscitados justamente em Cristo, no batismo. No batismo. Colossenses capítulo 2, versículo 12 e capítulo 3, verso 1. Vamos ver o que diz aqui, Colossenses. Colossenses 2:12. 2:12. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E 3:1, Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Em Cristo, Jesus Cristo, somente em Cristo, nada mais além que Cristo. É Ele que é o meu Salvador, meu libertador, o seu libertador, meu irmão e minha irmã. Foi em nome dEle, foi Ele que me salvou e que te salvou. Em Colossenses 3,17, diz assim: e tudo quanto fizertes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Amém, Senhor. As Escrituras Sagradas ensinam que Deus, o Pai, concedeu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra.
Isso está em Mateus 28, 18. E aproximando-se, Jesus falou-lhe, dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Após ter recebido toda a autoridade, do grego significa exousia, de Deus, Jesus autorizou os seus discípulos a irem e ensinarem a todas as nações e pregarem em seu nome o arrependimento para a remissão dos pecados. Lucas 24, 47, que é o batismo em seu nome, e obedientes eles foram. Constatamos, pois, que os apóstolos cumpriram fielmente a ordem do nosso Salvador Jesus, cuja autoridade lhe foi dada pelo Pai. A partir do Pentecoste, eles começaram a batizar em nome de Jesus. Provas históricas e a controversa passagem de Mateus 28, 19. Prestem muita atenção no que vai ser dito agora, meus irmãos e minhas irmãs. Prestem muita atenção. O texto em questão diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. O texto de Mateus 28, 19 é contraditório, pois tira a primazia de Jesus Cristo como o único Salvador e mediador. Não existe outro. Por que ser batizado em nome do Pai? Em nome do Jesus, em nome do Espírito Santo? Se o nosso único Salvador e mediador é Jesus Cristo. Esta citação é única e isolada na palavra de Deus. Os teólogos são unânimes em concordar que não devemos apoiar nossa fé em ensinos que têm por base um texto isolado nas Escrituras Sagradas. Além de ser um texto único e isolado, provamos que não há um único registro, presta atenção no que está dizendo aqui, não há um único registro nas Escrituras Sagradas onde os apóstolos terem utilizado desta fórmula. Resta-nos, pois, buscar informações através de fontes históricas disponíveis. A história, no decorrer do tempo, vem mostrando as mudanças efetuadas por pessoas de grande influência religiosa dentro do cristianismo. Os registros históricos provam que o texto original, que serviu de base para os batismos realizados pelos apóstolos, foi modificado em alguma época do passado, a fim de adaptá-lo ao credo dos concílios de Nicéia e Constantinopla. O que dizem algumas fontes históricas acerca dessas controversas passagens bíblicas? Uma pergunta. Vamos ver o que dizem. A fórmula batismal foi mudada em nome de Jesus Cristo para a palavra Pai, as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, pela Igreja Católica. No 2º século, você pode pesquisar, isso está em Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 3, nas páginas 365 e 366. É história, é fato, está lá registrado essa mudança. É por isso que Deus manda a gente examinar. Sempre nas fontes antigas mencionam que o batismo era em nome de Jesus Cristo. Isso está registrado também em Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 3, na página 82, no mesmo livro. É possível que, em sua forma precisa, essa fórmula Pai, Filho e Espírito Santo reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar em nome de Jesus. Mais tarde deve ter-se estabelecido a associação do batismo às 3 pessoas da Trindade. Comentário no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Um dos rituais mais dramáticos observados pelos primeiros cristãos foi o batismo. O seu objetivo era levar toda a impureza, era lavar toda a impureza resultante do pecado, preparando assim
o iniciado para a sua nova vida. Na sua forma mais elementar, a cerimônia exigia do candidato uma profissão de fé, seguida da imersão, que é submergir, afundar, mergulhar. Ou seja, da imersão total na água, em nome de Jesus Cristo. Depois de Jesus, o triunfo do cristianismo, página 36, seleções do Reader's Digest. Isso é história, está registrado, vocês podem pesquisar. A religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus, até o desenvolvimento da doutrina da Trindade, no segundo século. Enciclopédia da Religião, Carney, página 53. O batismo cristão era administrado usando o nome de Jesus. O uso da fórmula trinitariana de nenhuma forma foi sugerida pela história da igreja primitiva. O batismo foi sempre em nome do Senhor Jesus, até o tempo do Martim Justino, quando a fórmula da Trindade foi usada. Enciclopédia da Religião, Hastings, volume 2, página 377 a 389. Isso está em inglês. Você pode pesquisar lá e pegar o tradutor para fazer essa tradução para você. Na forma básica da nossa profissão de fé, está em Mateus 28, 19, tornou forma ao longo dos séculos, segundo o terceiro depois de Cristo, em conexão com a cerimônia do batismo. Trata-se originalmente de uma fórmula nascida em Roma, introduzida ao cristianismo. Capítulo 2, página 82. O autor desse livro é o ex-papa Joseph Ratzinger, que era o Papa Bento XVI. Tá? Você pode pesquisar esse livro dele. Eu posso até botar na descrição, eu vou botar o link desse livro onde fala sobre isso aqui. Ele mesmo afirma que Mateus 28, 19 foi adulterado. Ele fala em seu livro. No compêndio da história da igreja, de autoria do Frei Dagoberto Romag, volume 1, intitulado A Antiguidade Cristã, impresso pela editora Vozes, nas páginas 90 a 93 e de 143 a 145, diz que a ordem do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo saiu da pena de Tertuliano no ano 197 depois de Cristo. Está vendo como as mudanças? Podemos citar também Eusébios, bispo de Cesareia. Ele é referido como pai da história da igreja, porque em seus escritos estão os primeiros relatos quanto à história do cristianismo primitivo. Ele possuía cópias do Evangelho de Mateus, no idioma hebraico, e em seus escritos ele citava frequentemente as palavras de Jesus em Mateus 28, 19. Na versão original, da seguinte forma, vejam qual é a forma original de Mateus 28, 19. Ide fazer discípulos de todas as nações em meu nome. Que maldade que estão fazendo conosco. Que maldade. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 3, página 24. Pesquise que isso está lá. Segundo ele, o texto original não mandava batizar em nome da Trindade. Conclusão. Logo após a ressurreição, o Senhor Jesus se encontrou com os 11 discípulos para lhe dar importantes instruções. Entre eles estava presente o apóstolo Pedro, que ouviu atentamente aquelas instruções dadas pelo Mestre. Está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 46 e 47. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos,
e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Essa foi a ordem do nosso Salvador. Essa foi a ordem. E a verdadeira, em Mateus 28:19, diz: ide fazer discípulos em todas as nações em meu nome. Isso é o texto original. Mais tarde, no dia de Pentecoste, cumprindo as instruções de Jesus, relatadas em Lucas 24:47, Pedro pregou o arrependimento e apelou aos novos conversos para que se batizassem em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Perdão é remissão. Atos 2:38. Em Atos 2, de 41 a 43, encontramos registrados a comprovação de que Deus abençoou a obra do apóstolo Pedro. Diz assim, Atos 2, 41 e 43. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Em cada alma havia temor, e muitos prestígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. As atitudes de Pedro, Paulo e outros apóstolos não teriam aprovação a menos que eles estivessem cumprindo exatamente a ordem dada pelo Senhor Jesus. Sendo isso verdade, o original de Mateus 28:19 nunca poderia ser o que conhecemos hoje nas Bíblias atuais. Com base nos fatos históricos, há fortes evidências que já a partir do segundo século o texto original sofreu modificações, para se enquadrar a recém-criada doutrina da Trindade. O dogma da Trindade, inegavelmente, foi criado pela Igreja de Roma e se fundamentado em suposições filosóficas derivadas de ideias pagãs. Os primeiros estudos sobre esse assunto surgiram a partir do segundo século depois de Cristo. O povo de Deus, no século III, enfrentou uma crise de fé no interior de suas fileiras em virtude dos debates a respeito da Trindade. A história revela que muitos cristãos opunham-se à ideia de um Deus uno e trino formado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que lhe parecia muito próximo do politeísmo de seus vizinhos pagãos. Depois de Jesus, o triunfo do cristianismo, isso é um livro, Depois de Jesus, o triunfo do cristianismo, página 153. A oficialização do dogma da Trindade ocorreu no quarto século, nos concílios de Nicéia, 325 depois de Cristo, e Constantinopla, 381 depois de Cristo. Para o fiel pesquisador das Escrituras Sagradas, a conclusão é clara. A fórmula batismal correta é aquela praticada pelos apóstolos e realizada em nome de Jesus. Eu quero ler duas passagens com vocês mais. 1 Samuel 2:30. 1 Samuel 2:30. Diz assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera em que a tua casa é a casa de teu pai, andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Deus vai desprezar, meu irmão, todos aqueles que o desprezarem. Por isso que ele dirá no final, apartai-vos de mim, malditos, porque me desprezaram. Provérbios 13:13. Provérbios 13:13. Diz assim: o que despreza a palavra, a ela se
a penhorar, mas o que o teme, o mandamento será galardoador. Então, aquele que despreza a sua palavra, será também desprezado. Meu irmão e minha irmã, para eu chegar a essa conclusão, eu tive que fazer um estudo primeiro para saber quem é o Espírito Santo. Isso está no meu vídeo. Quem é o Espírito Santo? O que diz a palavra de Deus e o Espírito de profecia. E cheguei à conclusão, através da palavra, uma coisa leva a outra. Que o Espírito Santo, que atua hoje, há mais de 2000 anos, é o Espírito de Cristo. Tem diversas passagens na Bíblia afirmando isso. E o próprio Cristo, quando estava aqui, o Espírito Santo que atuava era o próprio Espírito do Pai. Isso também está na sua palavra. Está lá em Mateus, capítulo 10, 19 e 20, onde Cristo fala que o próprio Espírito do Pai falaria nos discípulos, quando eles fossem apresentados diante das autoridades, eles ficassem despreocupados. Então, meu irmão, minha irmã, eu fico muito triste com tudo isso, porque seguimos ainda doutrinas de homens, e essas doutrinas são aplicadas em nós. Amém por isso, porque nós temos a palavra de Deus, que nos dá a luz, e aquele que o obedece vai enxergar, vai ter essa revelação, porque Deus, a sua palavra é a verdade. Por isso que ele diz: maldito o homem que confia no homem. Eu tenho que examinar para saber que o que foi feito comigo há 7 anos atrás foi correto no meu batismo, e ao meu ver não foi. Mas eu serei batizado de forma correta, porque eu vou correr atrás disso. E eu serei batizado em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ou em nome de Jesus Cristo. É isso que a sua palavra revela. É triste tudo isso, mas temos que examinar e aceitar o assim do Senhor. Eu deixo com vocês essa mensagem para que vocês possam analisar a palavra de Deus, pesquisar na história o que está aí, né? Deus não mente, Ele não é homem para que minta, e eu fico com o assim do Senhor, porque a maioria vai desprezar a sua palavra. Deixo com vocês a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Tudo que Ele quer é nos abençoar, tudo que Ele quer é nos salvar, mas para isso eu preciso aceitar a sua palavra, eu preciso não questioná-la, e sim aceitá-la. Esse Deus que eu quero para mim, Ele é o meu pastor, esse é o meu verdadeiro pastor, porque eu sei que o que Ele diz é verdade. Ele não vai mentir para mim, Ele não vai me enganar. Um beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã. Faça uma reflexão de tudo que foi dito aqui. Mas repito, não confie no que eu digo. Pesquise tudo o que foi dito. Faça que nem os bereanos. Tudo eles analisavam. E é assim que tem que ser feito. A verdade é a palavra de Deus. Mas continue analisando, porque eu vou continuar estudando. Enquanto Deus me manter vivo, eu vou continuar estudando e trazendo para vocês o assim do Senhor. Um beijo no seu coração e que Deus seja louvado eternamente. Amém.